Olá a todos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Saiba como estão os craques 20 anos depois do último título mundial conquistado pela seleção brasileira. Quer ficar bem informado? Então inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma informação como essa. Ajude o nosso canal com seu like, inscreva-se e comente para que possamos alcançar a nossa meta de 500 likes nesse vídeo. Conto com sua participação. Veja os 22 jogadores antes e depois. Afinal, já se passaram 20 anos desde que a seleção brasileira conquistou o último título mundial, quando nossas estrelas ergueram a taça após uma vitória por 2-0 sobre a Alemanha. Mas como estão os heróis do Penta depois de 2 décadas? Eles mudaram muito? Assista ao vídeo logo em seguida, e veja o antes e depois dos principais jogadores. O fenômeno Ronaldo. Ronaldo fez jus ao apelido na Copa do Mundo de 2002. Ronaldo disputou as 7 partidas pela seleção brasileira na Ásia, todas como titular, e foi o artilheiro da competição com 8 gols. A estrela anunciou sua aposentadoria do campo em 2011, aos 35 anos. Ele jogava no Corinthians na época. Ronaldinho Gaúcho deixou sua marca na Copa do Mundo de 2002, quando marcou uma cobrança de falta histórica contra a Inglaterra nas quartas de final para garantir a passagem do Brasil à próxima fase. O craque não joga profissionalmente desde 2016, quando jogou pelo Fluminense. Este ano, o clube da terceira divisão do México anunciou a contratação de Ronaldinho, de 42 anos, sem especificar qual seria sua função. Cafu, capitão da seleção brasileira em 2002, foi Cafu quem teve a honra de erguer a taça 5 vezes. Considerado um dos maiores laterais direta da história do futebol, o ex-jogador se aposentou em 2008, aos 38 anos, após se tornar o jogador com mais partidas pelo Brasil em Copas do Mundo. Lúcio. Na Copa do Mundo FIFA de 2002, o zagueiro permaneceu como titular por 7 partidas pela equipe de Luiz Felipe Scolari. Depois de passar por vários clubes internacionais, Lúcio jogou pela última vez, profissionalmente no Brasiliense, time da Série D do Campeonato Brasileiro. Em janeiro de 2020, ele anunciou sua aposentadoria aos 41 anos. Roberto Carlos. O lateral esquerdo, conhecido pela forte mão esquerda, marcou uma inesquecível cobrança de falta na partida contra a China em 2002. O gol abriu caminho para a vitória do Brasil por 4-0. Roberto Carlos pendurou as chuteiras em 2015, aos 42 anos, e jogou pelo Delhi Dynamos da Índia. No entanto, ele não perde a chance de relembrar os velhos tempos e se divertir dentro de campo sempre que possível. Um exemplo disso é que este ano o craque aceitou jogar uma partida representando o Bull no Barn United, clube amador de Shrewsbury, no oeste da Inglaterra. Rivaldo. Ao lado de Ronaldo, Rivaldo foi um dos destaques da Copa 2022. Enquanto o fenômeno marcou 8 gols na competição, os 10 primeiros da seleção marcaram 5. Ou seja, dos 18 gols do Brasil em toda a competição, apenas 5 não foram marcados pela dinâmica dupla. O atleta se aposentou aos 43 anos após passagem pelo Mojimirim na Série B do Campeonato Brasileiro, onde jogou ao lado do filho Rivaldinho. Kaká. Kaká, o mais jovem integrante da seleção, não fez parte do time titular em 2002. Por isso, conseguiu jogar apenas 23 minutos durante todo o campeonato, na partida contra a Costa Rica. Porém, o pouco tempo não diminuiu a sensação de grande sucesso que o jogador conquistou com apenas 20 anos. Ser campeão mundial não é para qualquer um. Desde então, Kaká esteve presente em mais Copas e também se destacou em grandes clubes internacionais até se aposentar em 2017, aos 35 anos. Dida. Goleiro reserva na conquista. Dida jogou profissionalmente até 2015. Jogou pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2006 como titular. Aos 48 anos, é desde 2020 o treinador de goleiros do Milan, clube que idolatra. Rogério Ceni. O terceiro goleiro desta Copa do Mundo, Rogério Ceni, jogou profissionalmente em campo até 2015. Aos 49 anos, é o técnico do time do qual foi o maior ídolo. Antes passou por Fortaleza, Flamengo e Cruzeiro. Belete. Lateral direito reserva na Copa do Mundo de 2002, Belete jogou profissionalmente até 2011, quando se aposentou do Ceará. Aos 46 anos, Belete se define em seu site oficial como técnico de futebol, palestrante, gerente-geral da Belete Esportes.
sócio proprietário e diretor técnico da rede de franquias Belete Soccer Academy, sócio honorário do Instituto Êxito de Empreendedorismo e LinkedIn influenciador, Roque Júnior. Companheiro de Lúcio na equipe titular, Roque Júnior, 45, foi comentarista do Sport TV até março de 2022. Depois de um ano no cargo, pediu demissão com o argumento de que queria tempo para estudar, pois queria trabalhar como gerente de futebol. Júnior, reservado por Roberto Carlos em 2002, Júnior tem 49 anos e não exerce nenhuma atividade ligada ao futebol. De vez em quando, participa de programas esportivos na televisão e na internet. Ele se aposentou em 2010 após uma curta passagem por Goiás. Edmilson. Um dos principais volantes, Felipão Edmilson, é o presidente e fundador do Futebol Clube SK Brasil de Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. O site tem uma estrutura própria em que o ex-jogador faz parceria com instituições que preparam profissionais para o futebol. Atualmente com 45 anos, ele se aposentou em 2011 após uma curta passagem pelo Ceará. Gilberto Silva, que também foi titular na conquista de 2002, é embaixador do Arsenal na Inglaterra, clube que ele idolatra e também tem uma academia em Belo Horizonte, MG. Atualmente com 45 anos, ele também representou o Brasil nas Copas do Mundo de 2006 e 2010. Ele se aposentou em 2013 pelo Atlético Mineiro. Kleberson, coringa de Felipão em 2002, Kleberson foi um dos protagonistas do pentacampeonato. Atualmente aos 43 anos, é auxiliar técnico do Philadelphia Union II da MLS Next Pro nos Estados Unidos, onde encerrou a carreira de jogador em 2017. Também atuou pela seleção na Copa do Mundo de 2010. Vampeta, um dos jogadores mais lendários da história do futebol brasileiro. Vampeta foi o responsável pela queda da rampa do Palácio do Planalto durante a visita do time ao então presidente Fernando Henrique Cardoso após a conquista da Copa do Mundo. Aos 48 anos, na Jovem Pan hoje é comentarista. Ricardinho, meio-campista reserva em 2002, Ricardinho tem 46 anos e atualmente é comentarista do Grupo Globo, participando de programas do Sport TV e da TV aberta. Ele também é o fundador do projeto social Maestro da Bola, que trabalha com pessoas com deficiência mental. Ele se aposentou em 2011 após defender o Bahia e ter uma curta carreira como treinador. Denilson, conhecido como Show do Denilson por ser um jogador experiente, o ex-meio-campista é comentarista da Band e também possui um podcast da Band. Aos 44 anos, aposentou-se do futebol em 2010. Juninho Paulista, titular nas 4 primeiras partidas da Copa do Mundo de 2002. É coordenador técnico do Brasil e trabalha com Tite na preparação do time para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Atualmente, ele tem 49 anos e jogou profissionalmente até 2010, quando partiu para a pensão. Pelo Ituano, clube que o trouxe. Edilson, conhecido como Capetinha por infernizar os adversários, também foi reserva em 2002. Após o fim da carreira, tornou-se comentarista esportivo. Aos 50 anos, trabalha na Jovem Pan. Aposentou a camisa do Bahia em 2010. Luizão, o atacante reserva de 2002 foi fundamental em sua estreia, defendendo o pênalti que deu a vitória ao Brasil. Aos 46 anos, Luizão é o garoto propaganda de algumas marcas. Ele não atua profissionalmente desde 2009. O atleta também atua como comentarista, integrou-se à equipe da ESPN a partir de 2016. Luiz Felipe Scolari. O técnico deste sucesso, Felipão, é o técnico do Atlético desde maio de 2022 e tem feito um trabalho sólido com bons resultados. Até aqui, aos 73 anos, disputou as Copas do Mundo de 2002, 2006 e 2014 por Portugal e Brasil, a última marcada pela derrota por 7-1 para a Alemanha. O reencontro dos ex-jogadores no Catar. Desempenho da seleção brasileira. Kaká, Cafu, Roberto Carlos e Ronaldo. São alguns dos jogadores que desembarcaram no Catar para curtir a Copa do Mundo de 2022. Que reencontro! E para você, qual desses jogadores é o melhor? Comente, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal.